E aí, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estou aqui para falar sobre o nosso patrocinador oficial do podcast, do Vinhos Podcast, Barbearia Chicarelli, o melhor local que tem para você que está querendo dar aquela melhorada na sua imagem, na sua aparência, na sua imagem profissional. Barbearia Chicarelli, atendimento fervedouro e divino, profissionais de alta qualidade, com visagismo, atendimento em barba, cabelo, corte. Os caras é muito bom, uma das maiores barbearias regionais que a gente tem, e só entrar em contato com eles para você ficar bonito, para você chamar a atenção, para você se sentir bem, melhorar a sua autoestima. Barbearia Chicarelli é um grupo perfeito e sensacional. Bem-vinda, minha amiga, no meu podcast, Vinhos Podcast, podcast totalmente voltado para o empreendedorismo, para carreiras, sobre vida, profissão, estudos. Ter você aqui para mim é uma grande honra, A honra é né? minha. Mas vou deixar você se apresentar para as pessoas, né? Quem é Simone? De onde você veio? O que faz? O que é? Então, eu sou a Simone, filha da Fabiana, do Alair, de Vieiras. E fora do profissional, eu sou uma amiga muito dedicada, uma filha muito dedicada. Alguns falam que eu sou bem engraçada, outros não, que eu sou brava. Mas, profissionalmente falando, atualmente me formei em biomedicina, 2023, lá na Faminas. E depois disso, eu trabalhei em 2 laboratórios lá em Muriaé, que é a Casa de Saúde Santa Lúcia e o Pronto-Socorro. Minha profissão, assim, eu não tenho muito tempo de carreira, então não tenho muito o que falar Um de ano e meio? emprego. 1 ano e meio em um e quase 2 agora no outro. Você formou no Que eu finalzinho fiz, agora, né? De 2023, né? eu fiz o estágio e tal, e depois já ingressei direto como profissional lá Bacana. no hospital. Vamos pegar do início, né? Eu sempre gosto de falar, assim, o porquê escolheu biomedicina, né? No caso, o porquê da profissão. Como que era a sua vida durante o ensino médio, né? Você já tinha essa ideia do que queria, do como fazer? Como que foi essa parte, assim, Então, da Simone antes da faculdade? é uma história até meio que engraçada, porque eu nunca quis biomedicina. Não tinha Eu nunca intenção. quis, não era minha intenção. Eu sempre, no ensino médio, eu sempre gostei muito de história, de português. A minha mãe, ela é professora de português até. Ah, você já deu uma família de A professor, minha já. mãe foi professora, ela não continuou na carreira, Aham. mas ela se formou. E então eu gostava muito disso, sempre gostei muito de ler, sempre fui muito incentivada a isso. E aí eu sempre quis direito. Então, assim, Você um queria uma pouco. área totalmente É diferente, nada a ver com totalmente saúde. divergente da área da saúde. Eu nunca sonhei nisso. Embora, quando eu era criança, eu pensava em ser cientista, pesquisadora, né? Então, assim, tinha esses 2 lados Mas meus. sempre pensou em estudar. Nunca pensou assim, não sei se eu quero Não, eu faculdade. sempre gostei muito. Uhum. Eu sempre tive facilidade. E aí, eu saí do ensino médio e eu pensei, a minha família nunca teve dinheiro para pagar uma faculdade particular, né? Uhum. Então, eu sempre tive que pensar em fazer uma federal. E aí vem a responsabilidade. Todo mundo sabe que formou, tem que ingressar na faculdade, né? Senão você fica Engraçado. lá, aquele tempo perdendo. E aí, eu fiz um vestibular seriado, que é o PISME, não sei se você já ouviu falar, Sim, sim, conhece, sim. lá de Juiz de Juiz de Fora, Fora, né? Governador Da frente da UF. Valadares, isso. E aí eu fiz esse vestibular no primeiro, segundo e terceiro ano. E no Uhum. último ano, eu vi que minha nota não era tão boa, mas assim, eu tinha uma chance. E aí eu não passei. Eu fiquei por pouco de passar. Sério mesmo? Fiquei na chamada regular, né? Fiquei em lista de espera, não consegui. Pra advocacia. Para advocacia. E aí surgiu uma vaga lá em Governador Valadares para eu ir. E eu Uhum. não fui. Questões financeiras, não consegui ir. E aí eu tive que pensar num plano B. A gente dá aquele receio, né? Eu fiz prova pra Marinha. E aí saímos em 3 colegas pra ir lá pro Rio fazer prova. E Nossa. eles não passaram. E a minha nota foi a melhor deles. E aí eu fiquei, mas eu vou sozinho. Aí O que você que eu vou foi? fazer lá? Aí eu acabei que eu não fui. Não foi. Eu desanimei por causa de É. muito longe de família, longe de ninguém Então, com nada, né? tinha isso também, né? Além de ser longe, o custo que eu ia ter lá era praticamente o valor da mensalidade da faculdade particular. Então,
seria elas por elas, né? Então a com gente certeza. não considerou ir. E aí eu não considerei ir. E aí eu pensei num plano B. E como eu gostava muito de biologia, sempre gostei muito. Uhum. Eu comecei a olhar áreas da saúde, em geral. Eu não tinha nada específico na minha cabeça. Uhum. Aí eu olhei várias faculdades, vários cursos. Um belo dia, peguei, pesquisei no Google lá, biomedicina. Do nada. Foi do nada. Pesquisei biomedicina e li um pouco sobre. Porque o curso de biomedicina é um curso relativamente novo, assim. Ele não é tão antigo e, assim, poucas pessoas hoje em dia você fala assim, o que você faz? Eu sou biomédica. Aí a pessoa fica assim, tá, mas o que é biomédico? É Primeira quase coisa igual que se médico? relaciona é na parte da estética, né? Quase todo mundo que Todo vai mundo. fazer, né? É. Sempre vai relacionar a biomedicina com estética. Sempre. Isso aí é um tabu que a gente tem que quebrar, né? É Mas igual educação física com academia, né? Pouco se fala. Eu a sou formado mesma só em coisa. bacharel, né? Então eu sou um treinador, né? Não tem, pode atuar em várias áreas, não só a academia, né? Que é Sim, o a menor gente delas. tem várias áreas de atuação também, mas só se fala em biomedicina ou a área que eu atuo, né? Que é a patologia clínica. Então, Isso. assim, que é o famoso laboratório. Laboratório. E aí, eu pesquisei o que era e gostei. Vi que as matérias que tinham na grade eram matérias que eu tinha afinidade. Você já estava formada no ensino médio nesse momento, ou não? Já Já tinha tinha formado. formado. Eu fiquei 1 ano fazendo curso online. Eu sempre tive facilidade de estudar online. Então, eu não via essa necessidade de fazer curso particular e ter que ir presencial. Então, assim, estudei online tranquilamente pelo Descomplica. Você já ouviu Isso. falar? Estudei. E aí, passei no ProUni, na Faminas, e tinha que jogar nota para algum curso. E foi biomedicina. Foi biomedicina. E você ganhou o ProUni todo, né? Porque eu também fui bolsista, né, do ProUni, só que só 50%, Só né? Porque 50% não também. tinha a Não, bolsa para integral não tinha. integral, pro A curso que Faminas eu não fazia. oferecia na época, então eu fiz Eu só acho que era só para os odonto 50. e medicina que tinha a bolsa integral, porque para os outros não Foi. tinha. Mas é sempre assim. É sempre assim. E aí eu joguei a nota, consegui passar, graças a Deus. E comecei. Aí Foi o quê? 2020? Ou eu entrei em 19? 2020 aí, meu filho, a Pandemia, pandemia que eu ia te falar. E pandemia, como é que foi foi? péssimo, meu Deus. Primeira experiência com a faculdade, já pegou de cara a Não, pandemia. de cara, o que acontece? Eu ingressei, porque tem um atraso, né? A gente não ingressa junto com os alunos regulares. Então, eu ingressei em janeiro, fevereiro, março. Eles entraram em fevereiro, eu entrei em março. Você entrou em março. Então, entrei perdida, não sabia de nada, não conhecia ninguém. Ritmo de faculdade é uma loucura, E eles já né? se conheciam, todo mundo já se conhecia, eu não conhecia ninguém. Eu fui assim também. Aí já tinha panelinha formada e tal. Aí entrei e uma semana eu comecei a conhecer as pessoas e tal. E de cara já vi um trabalho pra fazer. Aí a professora passou o trabalho, não tinha com quem fazer, peguei um grupo nada a ver e fui. No último dia que eu falo de faculdade, por quê? Porque depois entrou a pandemia. Na sexta-feira, eu lembro direitinho. A gente sentou para comer pizza, todo mundo. Eu conheci as minhas amigas, que atualmente eu, né, levei para a vida. E aí, na segunda-feira, a faculdade emitiu uma nota lá no e-mail institucional, falando de parar um pouco, porque estava acontecendo aí um boato de uma possível pandemia, alguma coisa assim do tipo. E falou que ia ficar uma semana parado. Falei, nossa, que beleza. É tudo que eu queria. Tô tranquila, ó, beleza. Uma semana em casa. Aí, passou essa semana. Mas foi logo, sabe? Porque eu não esqueço a data, né? Como eu tava contando, eu era autônomo já, né? Tinha meu empreendedorismo na minha academia, antes de nós começar o programa. E aí, foi dia 14 de março. Foi, né? 14 de março. Foi. Então você tava Não, recente foi na recente, uma faculdade. semana. Eu estudei 5 dias. É. Entendeu? Aí, o que acontece? Emitiu essa nota de uma semana, falei, ótimo, uma semana. Emitiu uma segunda nota de 15 dias. Eu falei, melhor ainda, é como se fosse férias, né? Depois dos 15 dias, nunca mais a gente voltou. Foi mais E de foi um ano. um ano, quase um ano.
Se contar, assim, foi quase 1 ano ou mais. Eu acho que se for colocar assim, definitivo, foi 2, porque a gente começou a voltar depois de 1 ano e meio pra fazer a parte, não sei você, né, mas eu acho que sim, porque a Ana Júlia, né, a gente é do mesmo local, que era colega sua, Sim. aí a gente pegava a van pra fazer as matérias de base, né, que era, no meu caso, foi neurologia, então era matéria de laboratório, de Isso. anatômico, né, Isso, aí a gente laboratório só de... ia lá um É, dia da semana pra ter essa aula era e isso ir aí. embora, Era né. isso mesmo. Aí eu acho que depois, pra firmar mesmo, foi 2 anos. Aí lá em 2022 que começou a voltar todos Voltar os tudo. dias. Enquanto isso foi tudo online e nunca mais voltou. E aí foi um desafio, tá? E, Mas eu e sempre aí, tive você foi facilidade. gostando, né, do curso, mesmo estudando de Então, casa? assim, eu gostei bastante. Eu Curtiu? gostava Não das matérias, eu pensou em nenhum tive... momento assim, o que eu tô fazendo aqui? Nada. Pensava muito no que eu ia fazer depois. Mas, assim, no momento eu sempre gostei. Aham, Era uma coisa que sempre me chamava atenção. é As aulas verdade. práticas de laboratório eu adorava fazer. Menos microbiologia. Não deu certo. Não deu certo, gente, não deu certo. Eu não continuei, nunca gostei. Sempre tem aquelas matérias que passa longe, né? É. E aí, nesse 1 ano de pandemia, o primeiro ano, que foi o ano mais difícil, né? De Uhum. adaptação mesmo, né? Que até a faculdade estava se adaptando a isso. Então, não tinha nada certo. As provas eram, nossa, péssimo. Era muito difícil de fazer. E às vezes a internet caía. E teve uma vez também que teve um temporal em algum lugar, não lembro, que a gente estava Teve. fazendo prova. E eu só sei que todo mundo, a internet de todo mundo caiu. E foi aquele Teve desespero, tô sim. fazendo prova, a internet caiu, a faculdade vai me dar 0. Então... Foi É, geral, foi foi... região Eu lembro toda. disso, teve um episódio assim. E Só não lembro onde aí foi. o curso foi desenrolando, voltou presencial, já tinha afinidade com algumas das matérias, Algumas das mas matérias, a maioria. hoje você falou que trabalha em que é o que você gosta, que é laboratório, não é? Ou não, aí você ainda não tá Ainda naquilo não, que é o não. definitivo, que se agrada. Não, eu só entrei no que eu me habilitei mesmo, né? Uhum. Assim, eu sou boa, particularmente falando, eu sou boa no que eu faço. Porém, não é ainda o que eu quero fazer, então... Mas É. assim, eu Você sou... descobriu outras áreas, assim, no decorrer da graduação que você Já, gostou mais que muitas. lá que o próprio laboratório. É, eu atualmente estou tentando mestrado, né? Então, eu quero dar aula. Você Minha tem vontade intenção de trabalhar com a é docência. docência. Legal. Meu irmão hoje, né, você Acho estava bem falando interessante. quando você falou do PISM, né, meu irmão, ele fez o mestrado dele na UFJF e agora está fazendo doutorado na Viçosa, né? Tá fazendo doutorado em genética É lá também avançada. que eu tô Né? tentando. Ele tá curtindo muito a vida Eu acho que de deve ser estudar. bem interessante e difícil também, ao mesmo tempo, né? Ah, não. Assim, a gente é de uma família lá em casa que a gente é relaxada e por ser muito relaxada tem muita facilidade para aprender. Tem gente que fica muito ansioso, toma remédio, tipo, a minha família, né, é muito conhecida por todo mundo ser muito tranquilo, Uhum. né? Então, eu ia para a escola, ele também, sem carregar material, só sentava lá, ficava olhando a cara do professor e aprendia. Tinha um jeito peculiar, né, de Sim. aprender que ajudou muito no decorrer da vida. E aí, a primeira vez que eu vejo ele realmente, mesmo no mestrado não aconteceu, mas no doutorado sim, ele estudar. Ele fala, Rodolfo, eu tenho que estudar, porque se eu não pegar cedo, eu não vou passar. Uai. Que diz ele que tá muito difícil. Diz ele que o doutorado é algo Aham. que fala que desafiou ele a um ponto que ele tem que estudar. Mas todo mundo fala que é bem... Diz ele que é muito complicado, é outra realidade, porque é um ponto muito fino. Então, É não bem é, específico, né? não é simplesmente chegar lá e assimilar, porque, igual eu falei, quando a gente não é aquela pessoa que estuda muito, a forma que a gente tem de aprendizado é assimilação. A gente fica assimilando coisas, trazendo experiência da vida e aplicando e Uhum. conseguindo, né, passar aquilo ali em conhecimento. E só que quando a gente fala de um assunto muito específico, você tem que ter o quê? O conhecimento técnico específico para Bem aquele específico, assunto. bem aprofundado. Aí diz ele que é tudo. Diz ele que quando ele erra um pouquinho, ele erra tudo, a prova inteira. É loucura. Dizer que é muito bom. A minha prima também, ela tá no doutorado lá e ela fala que é bem específico, bem. Ela falou, quando você sai da faculdade e você cai direto no mestrado, você não sabe nada. Você não sabe nada, você aprende tudo de novo. Isso. E aí é um desafio mesmo.
Então, Entrar você é um tá querendo desafio. seguir os passos de sua mãe, então, aí, de ser professora. É verdade. O Gonzales, que foi seu professor, né, que você estava Sim, falando, foi. teve aqui, ele disse algo muito bacana, que é o seguinte: a gente, quando nasce predestinado para algo, né, predestinado porque o destino ele não libera a gente para fazer outras coisas. A gente fala predestinado porque a gente sempre vai ter a nossa opção de escolha, mas que a gente está em busca dos nossos sonhos, parece que a gente volta, dá volta, dá volta, dá volta, mas a gente sempre Cai vai no, chegar cai no naquele mesmo aquilo. local, né? Então você acaba querendo hoje trabalhar como professor. Foi uma coisa que eu não tinha pensado quando criança e depois é uma área que eu gostei. Mas eu tive ótimos professores durante minha graduação. Eu Uhum. acho que isso me chamou muita atenção. A minha coordenadora de curso na época, coordenadora, e a Luciana Agostinho, foi uma Hum. professora que me marcou muito, muito, muito. Ela era uma excelente professora. E aí eu falei assim, eu quero ser assim. Você fez sua especialização em quê? No TCC? Ou você não fez É TCC, você fez sobre outro trabalho? Qual que foi o tema? Como que foi o Foi seu sobre sua câncer de próstata. Eu fiz câncer de um próstata? estudo lá na fundação, na época, Uhum. 2023, né, Ah, final. você fez nem foi Foi uma estudo de revisão não, você caso, foi pegou estudo um de estudo de caso, caso. foi. Bacana. A gente fez um estudo com 70, 70 pacientes, mais ou menos. Foi compartilhado o seu TCC? Ou foi você Não, fui sozinho? sozinha. Foi sozinho? Ela foi minha orientadora. Essa É professora? essa professora. Ela foi minha orientadora, a gente até ia publicar, fazer uma publicação do artigo depois. Tá em processo ainda, né? Vai ajudar muito, né, no ingresso pro Então, mestrado, né? pois é. É exatamente isso. E aí você pegou, graduou, formou. Eu falo que são duas coisas muito diferentes, né? Você acaba de formar, é quase igual ao ensino médio. Só que quando a gente forma no ensino médio, a gente fala assim: É, o que eu vou estudar? Agora já como que eu vou trabalhar dentro daquilo que eu estudei? Porque até exatamente. então você não trabalhava na área. Pode fazer estágio, pode ter tudo, mas não é aquele Não, emprego garantido, né? você sai com medo. Não sai com medo. Todo mundo sai da graduação, sai com medo de não conseguir um emprego, de não conseguir nada. E eu saí com esse mesmo medo. Mas eu tive muita sorte. Você já arrumou um serviço rápido? Com 3 meses. Deixou o currículo? Como é que foi o processo? O primeiro emprego mesmo de carteira assinada, como biomédica, foi lá em Viçosa. Então, eu acessei o LinkedIn. Eu, LinkedIn, joguei lá o meu currículo, a gente fica lá, eu tava olhando todos os dias e o cara me chamou, o dono do laboratório me chamou. E eu fui. Foi uma fase, assim, complicada, de adaptação, cidade Então você já foi para diferente. Viçosa, então. Você quer Fui. voltar para lá agora, mas você já, já Mas para foi. trabalhar lá não penso em voltar. E aí acabou não dando muito certo e eu voltei para Vieiras. Então fiquei uma semana em casa. E aí o meu patrão, meu atual patrão, me chamou para trabalhar. Uma semana que eu Mas estava já em casa, conhecia eu ele? fiz estágio Ah, você no fez estágio lá. laboratório, trabalhei com ele um tempo. E aí ele me chamou. Aí você tá lá até hoje. Aí eu tô lá até hoje. Eu trabalhei Pô. na Casa de Saúde de Santa Lúcia e agora eu tô no pronto-socorro. E aí, como que é o seu serviço hoje? O que que você faz em específico, né? Como que é o seu processo de trabalho? É todo dia, né? Ou não, tem folga? Como que é o É. serviço de uma Hoje biomédica eu tô. na sua área que não é estética? Então, hoje eu tô numa segunda-feira, em plena Então, por três isso que horas eu da tarde, perguntei. falando com você. Então, eu sou plantonista. Eu sou 12/36. Ah, sim. Que é o E, famoso dia sim, dia não. e aí você vai pra E lá. aí, então, eu chego lá. A gente trabalha atualmente com a rotina do hospital, dos pacientes internados. É a nossa principal função lá. É Do fazer Santa Lúcia ou do pronto-socorro. do protocolo? Isso. Ah, sim. Tá em expansão também. O hospital tá ficando bem. Protocolo é um hospital lá. Você não Não, conhece? eu sou leigo de Muriaé. Estudei 9 É um anos, mas sou hospital, leigo. ele é especializado em cirurgia cardíaca, é voltado para esse Sim. sentido. Então, a gente atua lá dentro com os pacientes que estão internados para fazer a cirurgia, pacientes que já passaram pela cirurgia. E a gente lauda, né? Dá o laudo para os médicos. Bacana. E aí tem o CTI também, que a gente vai todos os dias, os médicos pedem a rotina, a gente entrega. Assim, é um trabalho que eu considero meio que
humanizado além dos resultados, porque a gente enxerga o paciente além do que o hemograma do paciente deu, sei lá, um resultado bem ruim. A gente enxerga o paciente além do resultado dele. A gente vai lá, conversa com o paciente, o que está Pergunta, você tem acontecendo. contato com o paciente? Muito, muito. Bastante. A gente conversa bastante com os pacientes lá. A gente conversa muito com os médicos, então, com o nutricionista. É uma equipe multiprofissional mesmo trabalhando. Ah, sim, achei que você ficava no Então, não é laboratório lá só... isolada, recebia, né, as coletas, fazia o que tem Não, que eu faço fazer. também, eu faço. Ah, sim. Eu acompanho todo o processo. Desde a coleta, a análise e depois também. A gente acompanha tudo. Ah, A gente legal, faz legal. tudo. É. Eu falei, não sabia assim, né? Não, que o biomédico atua em várias áreas, eu sei, mas eu não falava assim, pra mim, na mão na massa mesmo, de estar lá coletando, pegando dados, conversando com o paciente, eu achava Sim. que não, eu achava que era aquela pessoa que fica no laboratório, pegou, vem lá, coleta, ele Todo só mundo pega acha que pega a lá, amostra, faz só o isso. processo de análise e entrega o resultado. Nada, faz é tudo. Quem dera, né? A gente faz tudo. tudo, a gente faz tudo. E aí você começou a trabalhar, né? E aí entra uma fase da vida da gente que eu falo que é quando a gente começa a caminhar com os próprios passos, porque você está dependendo agora da sua profissão para te manter, você começa a enxergar seu futuro ali ou não, né? Se você vai querer crescer ou se não vai, porque a cabeça da gente vai mudando muito, né? Eu lembro que eu formei em educação física, tinha um objetivo, né, de pegar e ser treinador de esporte. Aí acabei montando, né, o meu próprio estúdio. Aí já deixei o sonho de ser treinador, fui montar meu próprio estúdio para trabalhar no empreendedorismo. Veio a oportunidade, ingressei na fisioterapia porque eu queria incrementar, porque eu vi a necessidade e gostei de trabalhar com pessoas quebradas. Quando o Gonzalo sabe que eu amo gente quebrado. Ai, E sendo que eu tinha feito minha especialização na educação física, na área de cardio, né, respiratória. E aí, pra você ver, nada a ver, eu fui nada a pra ver. fisioterapia já com assim, não, eu quero trabalhar com gente quebrado, dor no joelho, coluna, quebrou, ombro lascado. E eu amava Aham. isso daí. E eu nunca me dei bem com doença. Reabilitação. E isso, nunca me dei muito bem com as áreas, né, de doença que tinha dentro da fisioterapia. Mas me encontrei mesmo, eu falo assim, como realização pessoal dentro da fotografia, né? Ela me permitiu trabalhar com a minha paixão de infância, porque igual Era você, um hobby seu antes ou você... nunca me imaginei ser fotógrafo. Nunca. Eu comprei para tirar foto das minhas alunas na academia, porque eu queria fazer um bom marketing e Ah, tal. começou assim. E isso foi quando, né, tava a gente falando mais cedo da Ana Júlia, Aham. foi minha primeira cliente que ela pegava, trabalhava com a gente, né? Malhava lá. E aí, Simone, eu peguei e falei assim, não, eu quero pegar e... quando eu era novo, queria fazer... eu era o nerd. Eu queria fazer engenharia da computação. Fui parar TI. na saúde. Fui parar na saúde. Tipo, apaixonei. Não Amei tinha... estudar. Igual eu. Fiz 2 faculdades, mas não gostei de trabalhar. Desde o início eu sempre soube disso. Ah, tá. Eu Você não não gostei de trabalhar gostou na do... educação física. Amava estudar. Até hoje. Penso até em fazer a medicina, né? Eu não me dou muito bem com nutrição. Aí eu queria fazer a medicina e tudo. Mas, assim, a minha vontade principal era pegar e... vou fazer TI. Aí E a aí... fotografia trouxe de volta, né? Essa possibilidade de trabalhar com tecnologia, trabalhar com computador. Então, assim, É. meu trabalho, minha vida é isso aqui e vamos estudar, né, a área da saúde. E aí eu falo para você o seguinte, né? Você falou que está querendo trabalhar com a docência dentro da biomedicina. Já é aquela parte de enxergar, né, o que eu quero da minha vida profissional. Porque todo serviço ele é um empreendimento, né? É. E como está sendo para você, né? Você está colocando em prática, está estudando, está tentando alcançar, né, os requisitos mínimos para entrar no mestrado. Se vai ser por concurso ou não, né? Hoje em dia tem a possibilidade de entrar pelo concurso. Então, eu me vejo muito na crise dos 20. Na crise dos 20? Eu me vejo muito na crise dos 20, porque é aquele negócio, eu quero fazer
quero trabalhar com docência. Uma coisa que eu já me vejo fazendo. E já estou correndo atrás disso. Então, uma coisa que é um ponto que eu já decidi na minha vida que eu vou fazer e já estou correndo atrás. Porém, a minha cabeça, ela fica pensando em milhões de outras áreas de Ah, meu atuação. Deus. Então, eu fico assim, e se eu fizesse, sei lá, hoje em dia, não sei se você já ouviu falar da área de embriologia clínica. Tem. Uma área Grande, né? Cresceu extremamente, muito, né? Nos muita últimos coisa. anos. Então, é uma área, assim, extremamente interessante. Mas é aquilo, né? Aqui na nossa região, a gente não tem... Eu não conheço um embriologista aqui. É. Então, Faço uma pergunta pessoal, né? Agora, você tem vontade de ficar na região? Porque são poréns muito fortes, né? Como você disse, uma área de embriologista. Você então, aí vai ficar aqui? exatamente Porque eu isso. sempre gostei desse lugarzinho pequenininho, Ponte Alta, então eu nunca quis sair. E você? Inclusive, eu gostei também daqui. Eu gostei É mesmo. devagar, né? Parece Vieiras. Parece ver esse igualzinho. Me senti em casa, aqui, acolhida mesmo. Mas, não, eu já pensei várias vezes em me mudar, nessa possibilidade de ter que ir embora. Mas eu acho que tudo tem um tempo. Então, eu acho que ainda não é o meu tempo de ir. Então, por aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, tentar o mestrado. E se não der certo... Pós você não quis fazer nem nada, Mas não? eu não tenho pressa. Então, eu tô fazendo também, em genética clínica. Mas, assim, é uma pós que eu decidi fazer pra ter ela mesmo. Pra, título, né? Que a gente joga lá no currículo e ter uma notinha um pouco melhor pro mestrado. Mas então, assim, vamos É dizer que mais... hoje você tá testando várias coisas, né? Pra aproveitar o melhor da sua Eu profissão, acho que né? é isso. Porque eu falo, ô Simone, que né, tô com 29 anos de idade, não é tanta experiência assim, mas as pessoas às vezes se surpreendem com tanta coisa que eu faço, né? É, tomo conta da lanchonete, sítio, produtora que você conheceu hoje, academia, Uhum. 2 faculdades. Aí você assim, nossa, mas você faz tudo? Aí esse dia eu não tava sentado ali, né? Aí eu tava lendo uns negócios em inglês, aí a menina que trabalha me tá assim, mas você sabe inglês também? Eu falei, não, que isso, filho, só do cursinho da Wizard. Então, assim, é muita coisa. E eu falo que isso que é o legal. A gente fazer é o essencial, não importa a fase. Eu sou muito grato pelo tempo que eu trabalhei na academia. Eu sou muito grato pelo curso de fisioterapia, que quase me matou eu de tanto fazer estágio. Fazia até que eu batesse o carro dormindo Tudo pela é estrada experiência fora. mesmo, não Isso é tem muito jeito. bom, né? Isso é muito bom. É igual você falou, eu fico às vezes meio né, na crise dos 20. Não tem Mas jeito. não, é isso que é o gostoso. Porque quando vai passando o tempo, você vai vendo que você vai ficando mais Não, e devagar. se você não testar, você não vai saber o que você quer. Você vai Não. passar a vida toda fazendo uma coisa que você não gosta, por medo de tentar outras áreas, de Isso. sair da sua zona de conforto, e aí você perde, às vezes perde uma oportunidade incrível, entendeu? Só Uhum. por ter medo de tentar. E eu não tenho não, tá? Isso. É que a gente tá trabalhando na Eu estética não ligo também. não. Nossa, o tanto de pergunta que eu recebi. Uma mãe de uma amiga minha, vou até falar aqui que às vezes ela tá vendo, tá assistindo agora. A Neia. Uhum. Ela é mãe da Diana. E Ai, eu toda gosto mais da Diana. A vez. Diana tá fazendo odonto Isso, a agora. Diana tá. E aí, toda vez que eu vou em Vieiras, que eu vou lá, ela olha pra mim e fala: Botox, tá? Minha testa tá precisando de Botox. O Vou biomédico, eu acho que é a explanar coisa ela que mais aqui. escuta é botox. Ela fala assim: quando você vai fazer meu Botox? Então, assim, eu já cogitei, né, fazer um curso, assim, uma especialização a mais ou até mesmo uma pós na área, que eu Precisa ter já a sou pós pra poder biomédica, executar, né? precisa. O curso de estética, né? Então, precisa ser habilitado para poder trabalhar na área, é bem complexo. E aí eu até tenho vontade para poder fazer isso na minha mãe, nos meus amigos, pessoas próximas mesmo. É igual eu fazendo massagem, o pessoal aí da fisioterapia. Só isso, Mas assim, profissionalmente falando, abrir clínica de estética igual a Luana aqui de Fervedouro abriu, Uhum. né? A Laís também, minha amiga lá de Ervalha, abriu uma clínica. E a Ana Júlia, daqui a pouco também, vai estar abrindo a A dela, dela. né? Então, assim, não é uma coisa que eu me vejo fazendo, né? Então, mas assim, a título de
querer saber e fazer nas pessoas, eu Eu faria. falo que, né, você falando assim de aprender coisa nova e tudo, um cursinho de estética, é bom, isso é bom, sabe? Porque, né, como eu disse, aqui é um programa voltado para empreendedorismo também, né? Eu falo que nem tudo é dinheiro, porque eu nunca fui fascinado por dinheiro, mas tudo se resume a dinheiro quando a gente fala de profissão, É, desejos, metas, porque pode ser desde o ramo religioso, né? Eu sou uma pessoa que está sempre na igreja, né? Te sim, conheci a pela gente igreja e conheceu. tudo. Que a igreja ela vai ter sua renda, ela precisa se manter, ela tem conta para pagar, ela necessita para se É, manter da parte do dinheiro. Ah, Rodolfo, você está falando que dinheiro é a base de tudo? Não, não estou falando disso, né? O trabalho, o esforço, o dinheiro é simplesmente a forma que a gente tem para alcançar as coisas. E hoje a exatamente. estética, né, é muito emergente, ela está crescendo. Se não for nenhuma das áreas mais rentáveis que a gente tem hoje, tá entre as Tá maiores, entre né? elas. Porque é muito grande. É muito grande, e tomou uma proporção muito grande. Quando eu me formei, a gente teve uma professora, ela é esteta, biomédica esteta mesmo. E ela, assim, ela já tinha uma clínica, ela tem ainda, né, essa clínica no Rio de Janeiro, mas também dava aula. Mas ela Uhum. tem essa clínica. E eu acho que a renda dela, a maior parte da renda dela, vinha dessa E da clínica. clínica. Não era de professora, eu tenho certeza disso. Um tratamento hoje ali, a gente fala Mas, 1.000 e é, pouco, isso é qualquer caro, coisinha cara. aí é bem caro. Mas se você for olhar também, abriu muito. Por quê? Hoje em dia o biomédico pode fazer procedimentos estéticos, mas o enfermeiro também pode. O fisioterapeuta, Odonto, tudo. o dentista pode, né? A odontologia pode, o médico pode. Então é uma briga também Pessoa que fez entre estética. os cursos bem grande. Uma pessoa que fez um cursinho ali de 2 anos de estética também pode. Então, Mas assim, tem público, né? é um Tem público, mercado né? bem. Porque igual você falou, é Não todo falta. mundo. Quem não quer ficar bonito, quem não quer parecer Quem bonito. não quer fazer um Oh. preenchimento labial, não tem um Tipo, botox, a não gente, tem né? Eu quem. trabalho na área da beleza, né? Eu trabalho com fotografia. Então a gente fala Sim. assim, é uma área íntima ali, né? Ninguém quer parecer feio na foto. Pode ser um homem do mais rústico que for, daqueles caras assim, osão, assim, que eu falo que não tem aonde ter mais, que ele parece assim, fala assim, ah, não, essa foto eu fiquei muito ruim, você não posta essa foto, não. Aham. Né? Hoje em dia tudo é estética, né? Então, é como você se apresenta, é estética, a roupa que você veste é estética, tudo é estética. Tudo é estética. Então, mas não sei se você concorda comigo. Eu acho que as pessoas às vezes estão ficando muito parecidas. Padrões, né? Com certeza. Então, o padrão estético tomou uma proporção também que eu acho Aqueles bem dentão branco. Todo mundo tem estranha. vontade de ter dente branco, né? Mas eu faço aqueles dentão branco. É, Todo mundo igual. todo mundo igual, o rosto, né, igual. Acho que atualmente teve uma repercussão negativa do Padre Fábio de Mello. Não sei se chegou a acompanhar. Não, não cheguei a ver, não. Eu Ele tô fez, conseguindo. ele Ah, pode fez um falar. procedimento, ele fez um procedimento estético. Não sei se foi uma harmonização facial que ele fez. E ele ficou bem diferente Diferente daquilo que a gente estava acostumado daquilo a que a gente está ver acostumado, do natural. dele, né? Que eu acho que a beleza, acima de tudo, ela tem que ser natural. Ai, você falou algo que eu Ela gosto tem que tanto. ser natural, o olhar natural, o cabelo natural, sabe? Eu acho que o que foge muito do natural, pra mim, Você falou algo que eu gosto tanto, né? Eu já. falo que eu sou apaixonado pelo Photoshop. Dá pra fazer tudo naquele negócio. Nossa, Com a IA hoje em dia, então, nossa, dá pra fazer muita coisa. A IA, eu falo que ela é o seguinte, a IA, ela veio só pra facilitar o nosso serviço. Coisa que a gente já fazia na mão, só facilitar. ela veio lá, antes nossa, pra mim arrumar uma parte de uma fotografia que às vezes tinha aparecido alguém, que eu tinha que retocar, Uhum. hoje em dia é 10 segundos. Antes eu gastava 5 minutos. Só que se você for colocar isso num montante de fotos, eu bati 10 mil fotos no Isso. casamento, é muito tempo, né? É. E aí, eu falo que o Photoshop ele é sensacional, mas quando você sabe usar ele, que é você conseguir Realçar a beleza. editar, 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 e no final a pessoa falar assim,
nossa, eu não sabia que eu era tão bonito. E ela continua achando que é ela. Porque quando você chega lá, igual você falou, e muda a Nossa. pessoa, aí a pessoa fica Nossa, assim, mas eu esse não aqui tenho não esse sou cabelo. eu. Eu não tenho esse cabelo, eu não tenho essa É, expressão. É. não é eu. Tá bonito, mas não é eu, não adianta. Né? Quando E eu as vejo, pessoas também reconhecem isso quando vê uma foto e falam assim, nossa, mas não tá parecendo não aquela é ela, não. pessoa, não é ela, não. A edição fica tão carregada, né? Mas Isso. assim, o natural, o realçar o natural, eu sou bem a favor. Uhum. Essa estética de realçar o natural. Um procedimento aqui e ali, só para dar uma realçada no que que a pessoa já tem de bonito. Isso. Agora, o que foge disso para mim e não sei se você já viu uma crítica social que teve em uma novela bem engraçada, Não, não chama cheguei a ver. Beleza Fatal, já ouviu falar? Não, não. Eu sou muito ruim com essa parte. Eu Ah, sou o cara do desenho. Fico assistindo desenho quando eu então, tenho tempo. foi uma crítica social que a novela fez à estética. Uhum. Então, procedimentos, assim, o tempo todo, muito caro, procedimento muito caro, o tempo todo. Médicos fazendo procedimentos em pessoas de graça, a custo de outras coisas. Então, assim, foi uma novela bem. Você perdeu, foi bem boa. Igual você falou. E tá todo mundo. É homem, né? Hoje, acho que. Por isso que tá tão emergente. Antes, Todo era, mundo. era muito no público feminino. Só que metade da população não tá lá, os homens lá. Então, o público masculino tá buscando. Tá lá o público feminino. É. Ou os mais O novos. implante Você vê o capilar. quê? Não, talvez eu seja crítico aqui, né? Eu vou falar assim, que eu vejo na minha vida. Você vê pessoas de 20 anos querendo fazer botox, não vê? Tipo, É o famoso botox preventivo, que a que gente eles fala. falam. Não tô falando que é errado, mas tô falando assim, coisa que a gente só escutava, né? Mulheres de 40, 50 anos, há uns anos atrás, falando que ia fazer um botox Não pra tirar é ruga, agora já tá falando do botox preventivo, né? o botox preventivo. Com 20 anos, a gente já recomenda que a pessoa comece a fazer o procedimento. Para evitar. Então é muita gente que tá ali sempre dinheiro, gastando, né? Trabalho, É. cabelo, unha, E a né? percepção da beleza mudou muito com os anos. Não sei se você já pegar uma foto de uma pessoa nos anos, sei lá, 80, 90, de uma pessoa de 15 anos parecia ter, sei lá, 30. Agora a gente vê umas mulheres de 50 que falam assim, que é Nossa! isso, mano? Você tem 50 anos aonde? Aí você fala assim, 50 não, 30, né? Hoje em dia, a percepção da beleza mudou muito com essa É, estética. mas isso é verdade. E, né, igual eu falei, então é muito bom, né, você conciliar. Porque tem coisas que a gente faz porque a gente gosta, Sim, tem coisas que a gente faz porque é rentável e permite porque fazer as precisa. coisas que a gente gosta. Isso é muito importante. Se eu Uhum, sou fotógrafo hoje, foi graças à academia. é. Porque quem bancou a minha vida até dar dinheiro, né, a gente compra uma câmera, eu acho que por isso que os fotógrafos desistem, mano. Você compra uma câmera, eu sou fotógrafo. Você já deve ter conhecido um. Aí passou nem um ano, 2 anos, Sei. a pessoa nunca mais tirou uma foto. Aposentou a câmera e parou. Por Já quê? conheço pessoas assim. Porque é dinheiro. No final das contas, quem vai pagar as suas contas, né? Então, quem me manteve na minha vida de fotógrafo, até hoje eu vivi da E uma fotografia câmera não online. sei quanto deve custar, né? Não deve Ai, ser uns muito bons barato. mil aí. Uns bons mil. Dá pra andar Então, de motinha fácil. Então, assim, eu é, falo que, então, igual você falou assim, né? Já pensei em ter para fazer alguns. Talvez ali seja o passo, né? Porque como é um serviço que às vezes não ocupa muito do seu dia, né? Você vai lá, é específico, eu trabalho na segunda à tarde, na quarta-feira à tarde, e rende. Por exemplo, eu como fotógrafo trabalho muito, mas que eu sou mais preso é no sábado. Quase todo sábado tem evento, às vezes no domingo. E sexta-feira. Mas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tô tranquilo, tranquilo. tranquilo. E às vezes é o que permite você estudar para alcançar um sonho, né? Exatamente, exatamente. É fazer o que precisa fazer. Fazer o que precisa, né? Precisa ser feito. Infelizmente, a vida não é um morango, né? Mas se fosse, E os seus, assim, eu sempre faço uma pergunta que eu acho sensacional, principalmente quando tem pouca experiência de carreira, um ano e uhum, meio, um ano. O que você fala, assim, nesse 1 ano e meio, que foi seu principal, não erro, mas porque erros são diferentes, né? Eu gosto de experiências que você faria diferente. Por exemplo, talvez não ter ido para Viçosa.
talvez ter procurado serviço fora, às vezes ter ficado em Vieiras, né? São Uhum. várias coisas que você pode ter realizado ali. Você pegou e já pensou nisso? Nossa, se eu tivesse hoje formando na faculdade, eu iria, não para Viçosa, mas iria para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, alguma coisa do tipo? Eu não erro, né? Não, brincadeiras à parte. Eu acho que eu nunca considerei isso. Eu sempre vi essa trajetória que eu tive como uma experiência que eu precisava ter passado por ela. Uhum. Sem essa experiência que não foi tão boa, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque é assim, eu sou nova e eu sou recém-formada. E hoje eu estou em um hospital que eu considero um hospital referência dentro de Muriaé e trabalho com pessoas extremamente importantes, fazendo um serviço, um trabalho extremamente importante. Então, assim, se eu não tivesse passado por essa experiência toda, deixado de cursar direito, eu não estaria ali. Então, eu acho assim, eu também sou uma pessoa bem religiosa. Então, eu acredito que Deus coloca a gente onde a gente tem que ficar. Uhum. Então, assim, como erro profissional, devo ter vários aí pra contar. Porque, né, como você falou, eu não tenho tanta experiência profissional, então eu já errei bastante. Acho que eu posso falar, por exemplo, eu já liberei laudo que não era aquilo que representava no momento. Então, eu percebi que eu tinha errado, eu voltei atrás. Então, assim, mas o importante é você perceber o erro, né? Eu acho que Isso é muito importante, né? Faz parte da evolução profissional, sim, a né? gente nunca sempre acerta, ainda mais em Ainda uma mais área que ser não é humano, né? Que exata. não é, que eu ia É falar, uma não. área que não é exata, então se você libera um laudo hoje para um paciente que está internado, de um resultado assim extremamente fora da clínica do paciente, sim, tá fora da clínica do paciente, mas cada pessoa é individual, então você não tem como saber se aquilo é muito certo, não é igual matemática, 2 mais 2 é 4. Na saúde, eu falo que a gente trabalha eliminando possibilidades. Só que É existem milhões de exatamente isso. possibilidades. Existem milhões de combinações Você não fala diferentes. o que a pessoa tem, você Não vai tem como. eliminando o que ela não tem para você tentar Para você chegar chegar perto daquilo que exatamente. ela, O né, tá diagnóstico passando, de do um paciente. diagnóstico. E a gente não dá o diagnóstico, quem dá o diagnóstico é o médico. É o médico. Mas acaba que a gente já tem uma certa experiência nisso. Então, às vezes, eu Sugere. converso com o médico e falo assim: olha, eu acho que é isso. E aí o médico entende, conversa comigo e a gente chega num consenso Porque igual muitas você disse, vezes. é uma equipe, né? Então a gente acaba que também não erra sozinho, né? Mas é uma equipe Não, 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 multidisciplinar, não. né? O médico também erra bastante. E hoje, assim, né? Você falou que tem vontade de pegar e estar em Viçosa, estudar, mas o seu maior projeto que você está agora, além de formar na pós e tudo, é alcançar o mestrado ou você tem outros planos mais específicos, né? Às vezes sossegar um tempo e falar, quero passar uns 5 anos aqui no hospital, 6 anos, fazer uma casa. Não, eu acho que 1 ano já tá bom. Brincadeira, eu não tenho expectativa, assim, de tempo certo, limitado para estar lá, não. Uhum. Eu acho que, não sei, eu não passaria muitos anos. Uma coisa que eu não faria. É, sei lá, uns 2, 3 anos. Em Muriaé e partir pro mestrado. É. Não, passando no mestrado eu tô indo, né? Não, Eu não vou nem esperar. não, mas é porque a gente, né, é muito bom. Eu gosto de calcular as coisas. Foi parte da evolução da minha vida. Eu fui começar a fazer projetos para ela porque eu sou uma pessoa bem relaxada. E quando mais relaxado eu sou, eu falo assim: vou trabalhar hoje não. Hoje eu vou ficar só de boa aqui na minha vida. Ah, E quem aí, dera. quando eu faço projetos, eu falo assim: pra mim alcançar essa meta, eu tenho que ralar, senão eu não vou chegar lá, sabe? E às vezes, igual eu falei com você, não é nem financeiro, às vezes é uma meta de ler livros, né? Eu gosto de ler também, eu tenho esse hobby, você passou na frente, tem um monte de livro ali na minha mesa. Às vezes fala assim, poxa, eu tô querendo ler pelo menos 4 livros por mês. É muita coisa, Uma assim. meta, você coloca uma meta. E você gosta de trabalhar com metas hoje em dia, coisa que eu não era É, antigamente. eu, eu não trabalho com metas, não. Eu trabalho com objetivos. Uhum. É bom, bom. Não, Não, tô brincando. cada um vai se adaptando do seu jeito, Não, é né, só na brincar, eu vida. tô brincando mesmo. Mas assim, por exemplo, de livros, eu também já tentei colocar uma meta. Mas eu nunca alcanço a meta.
E quando eu alcanço a meta, eu dobro a meta. Dobra a meta. Isso aí Igual a Dilma. Igual a Dilma Rousseff. Eu coloco uma meta e eu dobro a meta. Entendeu? Mas é porque a vida vai passando, né? E eu falo que a gente tem que tirar o melhor dela. Eu acho que não tem nada mais sagrado que o tempo. É o seu tempo, né? Você falou. E porque, querendo ou não, ele passa. Se você estudar ou não, ele passa. Se você ficar no celular o dia todo ou não, ele vai passar. Se você tá cansado, ele passa. Se você tá... No celular passa mais rápido ainda. Tudo passa. E aí, como que você tá aproveitando o seu tempo, né? Às vezes, igual eu falo, são projetos, eles são simples. Alcançar o mestrado. Estou aproveitando essa etapa da minha vida para alcançar o mestrado. Para comprar aproveitar, carro. tem que aproveitar o processo. Aproveitando o processo, né? Porque eu tinha pique para ir 9 anos para a faculdade lá em Muriaé, saindo todos os dias da minha vida à noite. Poxa, eu tô com 30 anos, agora eu já não consigo me ver mais. Então, já foi, passou. Passou, mudou. Mudou, né? Então, mas foi bom, eu aproveitei. Então, eu falo que isso que é legal, né? A gente fazer uns projetinhos de vida ali, fazer um projetinho. Mas o tempo é bem... Ele passa mesmo. E no celular eu acho que passa mais rápido ainda. Às vezes, eu acho que o que me fez entrar na pós foi isso. Eu acho que foi perceber que eu estava gastando muito meu tempo com o meu celular. Que eu já estava relaxada, procrastinando, entendeu? Era isso que é o importante. E aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nada. Perdendo o meu tempo. Existem pessoas que são muito destemidas na vida e não precisa disso. Porque, eu te dei o exemplo do meu irmão, né? O cara não precisa disso. O menino é uma máquina, ele aprende muito fácil, ele tá sempre fazendo alguma coisa, estuda muito, aprende, ele tá sempre em movimento. Tem gente que, igual eu, mais enrolado, se deixar, igual eu falei, tô no videogame, tô vendo um celular. Uma série, um filme, opa, e aí vai. Eu tenho que me podar. Eu também tenho. Se eu não me podar, dá ruim. Eu também tenho. O celular toma muito meu tempo. Então. Tomava, né? Ultimamente, nem tanto. Tá sendo a minha vitória também aí. Nossa, e é uma luta, viu? A gente o Instagram, né, sabe, né, a gente passa pela área de saúde, a gente sabe os efeitos que o celular causa, né? Eu falo na liberação hormonal, sim. Os rebotes, né? Sempre ansiedade aumenta. Ansiedade, a tristeza, né? Porque ali no celular é uma busca louca pela felicidade. Cada Reels que você para, né? De se sentir bem. Ai, tô muito bem aqui, tranquilo na minha vida. Só que quando você tira só da mão, você fica assim, nossa, eu sou inútil. Olhando a vida de outras pessoas, o sonho, vendo as pessoas viverem os sonhos que você queria estar vivendo. Isso. Pelo celular. Aí, então, assim... Isso me pega muito, é uma coisa assim... Eu não me conformo. Eu tenho um irmão de 11 anos. Uhum. Meu irmão tem 11. E a gente tenta não deixar o celular com ele o tempo todo. Mas se deixar... 24 horas, hein? 24 horas. E ali vai o tempo. E para Vieiras? Você pensa alguma coisa para Vieiras? Né? Para o seu local? Vou abrir um laboratório em Vieiras. Abrir um laboratório em Vieiras? Uma boa. Ótimo. Daqui uns anos, uns até 10, hospital, 20 anos. Né? Porque nós tava falando, nós tava com o vice-prefeito, né? Tava falando que em São Francisco não tem, né? Tem uma unidade. Hospital? Não. Lá em Vieiras tem, porque são quase irmãs ali, né? Cidades, são, né? São Francisco e Vieiras. Lá tem posto de saúde, né? Que é o BS. Mas não tem um hospital. Não tem um hospital também não, né? Não. Faz auxílio em Miradouro ou Muriaé? Miradouro. Miradouro. Acho que primeiro Miradouro e aí segundo Muriaé. Mas Miradouro já tá funcionando agora, né? Uhum. O hospital, achei até interessante lá ter. É bom né? Ter um perto, né? Com certeza. Aqui tem? A gente... Aqui não, né, gente? Não, lá em Fervedouro. Não, a Ponte Alta pertence a Carangola. Tô descobrindo isso agora. Nós pertencemos a Carangola. Não sabia, Carangola tem. Nós pertencemos a Carangola. É o maior da região, né? Faz Carangola atendimento de 46 cidades, né? Nossa, isso tudo. 46 o hospital ali atende. Ela tem maternidade também, Tem tudo. É grande, né? Agora são 2 hospitais, mas é um só, né? Assim, o mesmo dono, né? Acho que tem a Casa de Caridade e o Hospital Evangélico, né? Agora, eu acho que é tudo do mesmo grupo. Não sei, talvez eu esteja falando errado, mas eu tenho quase certeza. Então, eu entendi errado por quê? Porque aqui é muito próximo a Fervedouro. Aqui é muito próximo. Então, eu achei que... É porque Carangola mandava em tudo antigamente, né? Era a divisa com Carangola, se eu não me engano, era lá em Miradouro que pertencia
A Muriaé, né? Então, É. Carangola era muito grande, né? A dimensão de Carangola. Uhum. É uma cidade reconhecida longe, né? Então, Bastante. quando A tem gente já atende cuidado. vários pacientes de carangola Carangola é grande. para cirurgia cardíaca. Vários. Mas, então, eu acho que é isso, né, Simone? Né? A gente pegar, conversar e falar um pouquinho dessa experiência pós-faculdade, né? Por isso que eu queria tanto trazer você aqui. De pegar uma área nova, né? Uma área específica, né? Que eu falo... Todas são, mas uma área, igual você disse, que as pessoas têm pouco conhecimento. Você fala biomédico, você pega uma pessoa mais de idade e ela fala assim, ele tá fazendo pra ser médico? Né? A gente Todo escuta mundo muito fala, isso. mas é a mesma coisa que o médico faz, quase a mesma coisa, é tipo medicina. Então você falando que trabalha muito na área. São várias áreas, mas você pegou uma área diferente do que os outros estão acostumados, que é a área da estética, né? E tem a área da pesquisa, que é extremamente Isso. Ainda tem importante. vontade de fazer na parte da docência, né? Que é curso superior. Então tinha tanta vontade de trazer você aqui. Você te perguntou, né? Por que você não trouxe outro? Não, queria você porque tá trabalhando numa É área, experiência única, né? diferente, trabalhando no laboratório, tá buscando, né? Agora, igual você disse, fazer a docência. E o pessoal sempre deixa muita pergunta, né? Pra gente terminar, eu queria, né? Eu gostei muito de algumas que foram a principal, né? A que mais teve foi o que a biomedicina é para você? O que ela é pra E mim? o que ela é para você na sua vida, a biomedicina? Se você fosse resumir ela na sua vida. Foi o que perguntaram, né? Agora o sentido eu sei que vai dar, né? O que é na minha vida? Olha, eu acho assim, é difícil eu falar o que ela é pra mim, mas o que ela é em si. O que é a biomedicina? Eu acho, ela é o futuro. Eu acho que ela é o futuro. A edição genética, o biomédico pode fazer edição genética. Então, eu acho que a biomedicina é o caminho para o futuro. Mas e para você, tá sendo agora sua profissão, seus estudos? Ela é o que? Ela é sua Ah, paixão? Ela tá sendo uma descoberta? ela é Uma uma, namorada, ela é uma né? namorada na minha vida. Uma namorada que você tá aproveitando a Eu tô fase. apaixonada por ela. Aí. Ela pode ser muita coisa. Ela pode ser um É, arrependimento. não, assim, ela é o meu futuro também. Ela é meu futuro. Eu tô apaixonada, sim, pela minha profissão. Eu sou apaixonada pela minha profissão, pelo que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. Apesar de não ser ainda o que eu quero pra minha vida, eu amo o que eu faço. E eu faço com dedicação. Que eu acho que o mais importante é, às vezes, você não gosta do que você faz. Mas você tem que ser dedicado àquilo. Você tem que... E assim, eu me apaixonei. Apaixonou. Tá aproveitando a fase Eu tô agora, apaixonada, sim. pós-faculdade. Biomédica com muito orgulho, com muita Biomédica com muito alegria. orgulho. Né? Eu Isso é adoro muito bom. falar. O que você é? Eu sou biomédica. Eu adoro falar, eu não vou negar, não. Biomédica. Eu adoro falar. Isso é bom, isso é bom. Eu É, falo que essa fasezinha ali é a melhor que tem, a gente né? tem que gostar daquilo que a gente fez. Muitas Postar pessoas fazem foto só com o porque jaleco. andar com ele na rua, entendeu? Assim, com ele na mão. Muito bom, muito bom. Mas assim, a família também tem orgulho de falar. Minha filha formou em biomedicina, minha mãe adora falar. Minha filha é biomédica. Você Então, disse pra que mim, é isso só é bem você e seu irmão ou importante. tem mais? Não, só Só, nós dois. é vocês dois. Sim. Então, assim, saber que a família tem orgulho daquilo que eu fiz também é importante pra mim. Uhum. O porquê da escolha da biomedicina você já acabou respondendo, né? Que foi um acaso na Foi um sua acaso vida, na minha né? vida. Foi uma namorada ao Foi acaso. um acaso, eu não Ela esperava. passou, você, oi, me apaixonei. Me Oi. apaixonei, olhei assim, falei, gostei dela e foi Vamos. isso. Né? Então, foi uma das perguntas que fizeram, né? E o que você mais gosta dentro da biomedicina, você também já respondeu que está sendo, né, pretendendo a docência, né? Eu gosto muito da área de pesquisa. Geralmente falando seria a área de pesquisa. Pesquisa. Eu sou bem interessada nessa área. Gosta, né? Que é o que eu queria quando era criança. Acabei chegando também no mesmo sentido, que era ser cientista. O biomédico é um cientista. Ele é um cientista, O né? pesquisador, ele é um cientista. Hoje em dia não tem mais eu achava que existia a profissão cientista, a faculdade, assim, quando eu era criança, né? E não existia. Aí depois eu percebi, o que eu faço hoje é a mesma coisa. Então, Você escolheria novamente a biomedicina? Se você pudesse voltar? é uma pergunta interessante.
Fora uma outra que fizeram e você escolheria. Se eu escolheria novamente... Voltou ali, novamente você estaria lá. Se pudesse voltar no tempo, não faço medicina de novo, eu acertei em cheio, é isso aqui mesmo. Ou não? Eu pensaria... Mas assim, no fundo, sim. No fundo, sim. No fundo, sim. Eu realmente gosto. No começo, não gostei tanto, né? Igual eu te falei. Não era o curso que eu queria, 100%, mas eu não faria direito mais. Hoje em dia, eu não faria. Não faria, não consigo. Ainda bem que eu não fiz. Não. É sério. Passar o dia inteiro no escritório. Ainda bem que eu não fiz. Eu acho que não tinha nada a ver comigo. Ou brigando no tribunal, né? Talvez sim. Mas eu faria assim novamente. Se eu tivesse que escolher hoje, ou se eu tivesse que indicar para alguém um curso da área da saúde, eu indicaria biomedicina. Faria biomedicina. Uma vez eu... posso falar rapidinho? Pode. Uma vez eu perguntei aqui. para minha professora, estava no meio da graduação, e eu perguntei para ela assim, você acha que a biomedicina tem futuro? Porque eu tô vendo que, sei lá, quase ninguém conhece o nosso curso, todo mundo fala pouco dele. E ela virou para mim, perguntei no Instagram isso pra ela. Eu lembro direitinho, ela falou assim, Simone, primeiro, você tem que gostar daquilo que você tá fazendo. E uma coisa eu te falo, a biomedicina só tá começando. Então, se eu fosse você, investiria nisso. E a partir daí, eu comecei a olhar com outros olhos. E ela falou, porque eu falei assim, tá saturado. Ela falou, por que saturado? Saturado, não tem nada saturado, a gente só tá começando. A gente só tá começando, não tem nada saturado. Falei assim, o mercado tá saturado de biomédico. Tava nada, né? Na minha cabeça tava, porque eu tava com medo. Na verdade, eu tava só com medo de terminar e saber o que eu ia fazer depois. Só de falar, né? Igual você disse, que começou a exercer a profissão tão rapidamente, sem for pro concurso. Quantas pessoas se formam e não conseguem arrumar um emprego, não conseguem pegar e exercer profissão, né? Eu falo, eu tive muita sorte mesmo, de estar onde eu tô, de trabalhar com o que eu trabalho. E assim, hoje eu vejo que ela estava certa. Realmente, não tá saturado. E a gente vai crescer muito ainda. Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém hoje, fazer um curso da área de saúde seria biomedicina, com orgulho. Perguntaram também se ganha bem. Ganha bem o biomédico? Vamos supor, a parte de salário, assim, né? Aí é outra história. Quando a gente fala de uma clínica, depende muito do ibope da clínica. Falo de um salário, né? Um CLT, né? Ganha bem? Aí é uma história que, assim, você tem que realmente ser apaixonado pelo que você faz e não olhar o dinheiro. Mas, assim, se ganha bem, ganha relativamente bem. A gente não tem piso. Vocês não têm piso? A gente não tem piso salarial. Então, é uma busca que o conselho está aí tentando regularizar, que é o nosso piso. Atualmente, depois de anos, a enfermagem conseguiu ter o piso salarial. Então, eu acho que o nosso vai demorar um pouquinho, eu acho que, sei lá, talvez uns 2 anos, 1 ano e pouco. Mas, assim, não ganha mal, não. Dá pra viver? Dá pra viver. Bom. Dá pra sobreviver. Hoje você mora em Muriaé? Moro. Bacana. Divide casa? Divido com 2 amigas minhas. Bacana, né? Minha irmã mora lá em Muriaé. A gente mora junto. Assim, é uma experiência também de vida, né? Dividir apartamento é uma experiência. Isso. E aí terminaram assim, né? Eu esqueci o nome, porque as perguntas são muito antigas, né? Que era pra você estar aqui há mais tempo, né? Vou começar por Você ainda lembra das perguntas? E aí terminou se era, né? A biomedicina tá te permitindo alcançar os seus sonhos, né? Aí depende quais são os seus sonhos, né? Se são financeiros ou tudo, mas essa foi, né, para terminar das perguntas que fizeram, se a biomedicina está permitindo você alcançar seus sonhos. Sim. Tá. Bacana. Tá, sim. Financeiramente falando? Acho que em tudo, né? Financeiro, em paz interior. Olha, eu não tenho muito o que reclamar. Paz? O biomédico não tem paz, não. Pelo menos eu, né? Trabalho em hospital, a gente não tem paz. Sossego, menos ainda. Plantão é caótico.
E o meu, então, eu tenho muita sorte. Eu piso lá, eu sou pé frio. Uhum. Se eu pisar no plantão, as minhas amigas estão indo, não deixa eu mentir. Se eu pisar no Acontece plantão, tudo. acontece tudo. Chega até cachorro pra ser atendido lá no pronto-socorro. Cachorro infartando. É bem assim. Não, então legal. Eu acho que foi um bom programa, né, para as pessoas conhecerem mais um pouquinho de você, né? Colegas, o povo de Vieiras também, né? Sim. Você disse, tem gente que acha que você é engraçado, tem gente que diz que você é Brava. brava, agora estão conhecendo, né? Simone biomédica, uma Simone que Diferente, pós-graduada, né? que tá vivendo outra fase da vida, né? Eu falo que são muito diferentes, né? Fase antes da faculdade e pós-faculdade, porque, né, é mais compromissado, tem menos tempo, Bem trabalha menos. bastante, né? A gente cansa, chega de noite, a gente só quer tirar o tênis do pé e fazer assim com os dedinhos. Ai, graças a Deus, chega em casa. O bom é saber que no outro dia eu não trabalho. Isso aí já relaxa. Isso já dá uma relaxada. Então, foi ótimo, foi um prazer imenso ter você O aqui, prazer foi Simone. meu. Né? Vai ficar o convite para voltar mais vezes. Nem talvez já volte já no mestrado para contar um pouco mais para nós aí eu vou ter que falar. sobre, né, como que está sendo a experiência de mestrado. Primeiro programa sempre eu gosto muito que a pessoa se apresente, converse, para as pessoas saberem, né, quem você. No próximo você já volta para dar aquela aulona para nós, né, fazer igual a Fernanda no último, aquela aulona de Nossa, aí, conhecimento para nós aí sobre assuntos específicos dentro do curso, né, da sua profissão, dentro do curso, dentro da experiência, como é que foi para chegar talvez ao mestrado. Então vai ficar o convite para você voltar mais vezes. E eu voltarei com certeza. Muito obrigado, né? Obrigada por tudo. E foi sempre um prazer. Um prazer.